Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia novamente no texto que já foi lido essa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Depois, capítulo 7 e o versículo 54 a 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Depois, Atos 7, 54 a 60. É o texto que nós vamos tomar como base dessa reflexão dessa manhã. A lição da sua revista aí, a lição de número 10. Se você olhar na sua revista aí, o verbo está preparado para os embates da vida, né? Ali no banner colocaram no gerúndio, preparando para os embates da vida. Eu acho que ali está até melhor, né? Porque é no preparando que a gente fica. Até porque talvez o nosso maior risco é quando a gente já se acha pronto, né? Eu prefiro o preparando do gerúndio ali. Mas é só uma opinião minha, tá bom, irmãos? É porque eu gosto de me ater aos detalhes. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Acharam? Diz assim, ó: Estevão, cheio de graça e poder. Quando Lucas escreve Atos, Lucas está mostrando nesse começo o formato apostólico, os apóstolos. E toda vez que Lucas coloca essa expressão graça e poder, tem os apóstolos juntos. Talvez esse seja o jeito de Lucas mostrar que Estevão estava praticamente na mesma graça desses apóstolos, agindo no mesmo projeto. Daí Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, que era formado por uns judeus que haviam sido libertos da escravidão naquela época do Império Romano. Eles procediam de Cirene, que é uma região conhecida do norte da África hoje, Cilícia também, que era uma região que continha Tarso, de onde vinha Saulo. Então eles colocam aí, ó: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Mais na frente Lucas vai dizer que eles não conseguiram vencer Estevão na base da retórica. Agora vai lá para o capítulo 7, versículos 54 a 60. Ouvindo eles isto, ou seja, todo o discurso de Estevão que apontou para o fracasso espiritual do antigo Israel, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, rangiam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Jesus e Estevão, que invocava, apedrejava, onde é que eu estou? 59, perdão. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. É bom lembrar aos irmãos que quem escreve o livro de Atos é Lucas. E Lucas vem numa sequência, tentando mostrar ao seu amigo, vamos dizer assim, que até hoje ninguém sabe direito quem que é esse homem a quem Lucas escreve tanto o Evangelho quanto Atos, em uma sequência de dois textos que se tornou ao longo da história uma das maiores obras que a gente tem de pesquisa. Então, Lucas escreve isso, tenta dar uma sequência lógica dos fatos, principalmente nesse caso do Atos, que são os atos da igreja já em ação do Espírito Santo. E aí Lucas vai mostrar para nós, talvez o grande herói de Lucas em todo o texto de Atos seja Paulo.
E esse texto que nós lemos, o texto da história de Estevão, já tem uma pequena inserção de Paulo aí, o jovem Saulo, que lá na frente a gente vai entender melhor. Só que nesse texto, e nesse caso aqui, nos dois textos que lemos, a figura que aparece aí é uma das figuras mais extraordinárias da história da igreja. E por incrível que pareça, é um homem que a gente não sabe praticamente nada sobre ele. A história dele, a biografia, seus pais, sua família, quase não aparece nada aí. O pouco que aparece de Estevão também é espetacular, tudo nele é fantástico. Estevão é um homem que aparece na história da Bíblia num curto período de tempo, mas ele aparece com extraordinárias capacidades, tudo isso vindo de Deus. E é um homem que aparece, cumpre sua missão, sai das páginas da história, das páginas da vida e continua nas páginas da nossa história e até hoje inspira a gente. Uma frase antiga diz que o tirano morre e o seu reinado termina. O Marte morre e seu reinado começa. Eu acho espetacular isso. Todo tirano, quando chega com muita coisa, morre, mas o seu reinado termina ali. Mas o Marte morre e seu reinado começa. Esse homem que nós lemos a história dele, Estevão, é considerado o primeiro grande mártir do cristianismo. O nome Estevão significa coroa ou grinalda, que naquela época era algo de muito valor. É um dos personagens mais intensos do Novo Testamento. O discurso dele, que a gente pulou aqui, mas está na íntegra aí no texto, ele é o mais longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Você vê lá no capítulo 7, versículos 2 até o 53. E também é o sermão na Bíblia com o maior número de citações da Escritura. É impressionante a capacidade que ele tem de dissecar toda a história de Israel numa única mensagem, o que já deixa bem claro para mim e para você qual é o tipo de mensagem que a gente deve pregar. Esse texto aqui, apesar de ser um texto de um martírio, também é um texto de homilética. O que é que Deus quer que a gente pregue nas igrejas? Pura e simplesmente uma exposição da palavra, que é o que Estevão fez. Não é o achismo gospel, é palavra. Quando a gente prega a palavra, por mais que a gente não veja os resultados dessa palavra, mas ela consegue penetrar o impenetrável de cada mente. Estevão faz isso de um modo espetacular. Ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também o primeiro mártir do cristianismo, um homem que viveu intensa e plenamente. Essa palavra mártir, ela vem do grego, significa testemunho, e um testemunho dado pelo próprio sangue, um testemunho da própria vida, não um testemunho mirabolante que a gente conta para chegar a um final feliz no nosso complexo de Hollywood. É um testemunho que às vezes o final é triste, mas é para a glória de Deus. Essa é a ideia de Estevão, e eu sou fascinado por esse texto por causa disso. Estevão surge na narrativa de Lucas por causa de alguns problemas na igreja primitiva. Eu estava agora no final de semana passado ministrando num congresso de jovens em Belo Horizonte, e eles fizeram umas perguntas lá num painel que a gente estava, e aí mandaram a seguinte pergunta: pastor, o que falta para nós ficarmos parecidos com a igreja primitiva? Eu falei, não falta nada, a gente é muito parecido com ele, temos os mesmos problemas, né? É que a gente idealiza a igreja primitiva e acha que ela é uma igreja perfeita, e não é. Ela tinha problemas, e os problemas que ela tinha nós também temos, porque a mesma matéria-prima da igreja primitiva ainda é a nossa, é feita de gente, e onde tem gente, tem problema. O que a gente não pode perder é o que eles nunca perderam: Cristo. Se a gente tiver Cristo, a gente permanece na mesma pegada deles. Amém? Como é que Estevão aparece na Bíblia? Ele aparece num contexto de problema. Começou a haver lá uma tensão pela acusação de que as viúvas de origem grega eram desprezadas na distribuição diária dos alimentos. Atos capítulo 6, versículo 1. Começou uma guerra lá, e uma guerra por etnia, por DNA, pelo orgulho da raça. Os judeus começavam a priorizar as viúvas dos judeus na assistência social. Olha que incrível, naquela época já tinha problemas de assistencialismo. Na hora de dividir na igreja as mesas, as cestas básicas, eles priorizavam as viúvas judaicas. As gregas deixavam para lá. E começa um problema na igreja, porque o diabo tentou essa igreja, primeiro de fora para dentro com perseguição. Depois tentou com uma infiltração, de dentro para fora, usando Ananias e Safira. E agora tentou uma distração, tirar o foco dos discípulos, que era palavra e oração, e transformar o foco deles numa política assistencialista barata. Só que os discípulos estavam tão linkados e conectados com Deus, que eles levantaram diáconos, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e esses homens cheios do Espírito Santo foram cuidar desses assuntos, enquanto os apóstolos voltaram para a oração e para a palavra. E nisso, o inferno perdeu. Uma igreja com sensibilidade aguçada para saber que cada um tem seu lugar no reino de Deus. É nesse contexto que vai surgir Estevão.
Olha que coisa impressionante. Estevão é um homem que surge como solução. O que Deus mais procura nas igrejas de hoje são homens e mulheres que sejam solução e não problema. Problema a gente já tem, não é verdade? Só que o nosso, talvez um dos maiores problemas da igreja moderna é achar gente que não crie problemas. Porque a gente às vezes acaba criando problema onde até nem existe. Vivemos em igrejas que tem um monte de gente causadoras de problemas. Estevão é um homem que deve servir de exemplo para mim e para você, de um homem de Deus levantado no meio dos problemas para servir como solução. É um homem que chega, e aí o que é mais tremendo de Estevão é que ele não fica só, entre aspas, nessa coisa da solução das mesas. Apesar dele ser levantado para ser um diácono, ele também é um homem que prega a palavra. No contexto que ele surge como solução. Lucas deixa uma considerável atenção a Estevão no seu texto. Duas palavras servem perfeitamente para descrever Estevão: testemunho e entrega. São as duas palavras que fecham perfeitamente a vida dele: o testemunho e a entrega. Por quê? Porque ninguém consegue encarar os embates de uma vida sem uma entrega radical e absoluta a Deus. Porque nas batalhas da nossa vida, é o nosso testemunho que vai gritar o evangelho à geração de surdos que a gente vive hoje. Não é à toa que quando Estevão começa a ver os céus abertos e tudo mais, o que essa geração faz? Tapa os ouvidos. Estava lendo um escritor que disse que é exatamente isso que o mundo faz hoje. Quando a gente vai pregar o evangelho, o mundo odeia isso, então tapa os ouvidos. O que a gente tem que fazer? Viver o evangelho, para que mesmo que eles não escutem, eles enxerguem o nosso testemunho. O nosso testemunho grita o evangelho para uma geração de surdos. Nós vivemos hoje na geração dos surdos. Surdos às vezes não apenas porque nasceram assim, mas porque se fazem assim. Por isso que o apóstolo Paulo lá na frente, no final da sua vida, vai dizer para Timóteo: vai chegar um tempo onde eles vão sentir coceira nos ouvidos. Eu não sei qual é o pior tipo, se é aquele que não consegue ouvir porque nasceu assim, ou aquele que não nasceu assim, mas não quer. Como esses dias um escritor que eu li diz assim, aquela pessoa que não lê porque não quer, ela é pior do que aquele que não lê porque não pode. É verdade. A mesma coisa com quem ouve. Aquele que não quer ouvir é extremamente pior do que aquele que não ouve porque não pode. Essa geração tapava os ouvidos, mas não podia fechar os olhos para ver aquilo que Estevão estava vivendo. Então, se a gente quiser hoje sair daqui essa manhã preparado para os embates da vida, acredito que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é colocar em equilíbrio o nosso testemunho e a nossa entrega. Porque o testemunho de cristão hoje, irmãos, geração do século 21, é o nosso testemunho de cristão que vai fazer diferença. Porque nesse Brasil que a gente mais tem é gente falando. Há muita gente falando sobre Deus. Em todo lugar que você vai tem gente falando sobre Deus. É camiseta sobre Deus, adesivo sobre Deus, pichação de muro sobre Deus. Já tem gente pichando muro. Eu fiquei sabendo de uma igreja que o pastor uniu o jovem para sair pela cidade pichando os muros sobre o evangelho. É quase um evandalismo, ao invés de evangelismo, né? O mundo não está precisando tanto daquilo que a gente fala, mas o mundo quer ver aquilo que a gente é. Sabe como é que a gente dá um testemunho cristão digno hoje? Numa geração de gente corrupta, a gente passa a ser honesto. A gente devolve o dinheiro do troco a mais do caixa. A gente respeita o farol vermelho. A gente respeita as regras do trânsito. A gente respeita as pessoas ao nosso redor. A gente não dá um jeito por fora, porque essa é a cultura do mundo, mas não a nossa. A gente permanece fiel, porque nós acreditamos que no dia que a gente tombar, seremos recebidos na glória, como alguém que ousou andar aqui com a coroa da justiça. Isso é nosso chamado, irmãos. Essa é a nossa diferença. Amém, irmãos? Eu vou dividir essa nossa reflexão de acordo com a revista aí, para você seguir direitinho. Então o primeiro ponto aí, é uma pergunta que ele coloca. Dá uma olhada aí na revista. Por que as pessoas maltratam outras com as suas atitudes? Essa pergunta aqui dá para pensar um ano em cima dela. Por que as pessoas maltratam as outras com as suas atitudes? Chega a ser estranho. Tem gente que é capaz de parar o carro no meio da rua para socorrer um cachorro. Isso é bom, não estou dizendo que seja ruim não. Mas ele é capaz de passar normalmente por alguém morto, né? Ou quase morrendo. No estilo lá do samaritano, lembra? Que o fariseu passou, achou que o rapaz estava morto. A Bíblia deixa bem claro que o sacerdote passando de largo foi embora. Julgou que ele estava morto. E ele estava quase morto. Mas o samaritano foi lá e não permitiu que a quase morte se transformasse numa morte completa. É muito interessante isso. Por que as pessoas maltratam umas às outras? E olha que interessante, nos relacionamentos nós temos duas escolhas básicas em qualquer relacionamento.
Duas escolhas básicas: maltratar ou ajudar. Agora lembre-se, é sempre mais fácil destruir. Se você me chamasse aqui hoje para que eu assumisse a frente dessa obra que a gente está fazendo aqui atrás, já era. Eu não tenho capacidade para isso. Agora me dá uma marreta na mão que eu derrubo lá, tranquilo. Eu não preciso estudar para destruir, não é? Para construir eu tenho que ter conhecimento, técnica, cálculo, estudo, e dar um trabalho. Agora para destruir é fácil. É assim ou não é? É muito fácil. Construir um casamento leva anos, destruir é muito rápido. Construir uma reputação, anos e anos. Para destruir, facílimo. Eu estava ministrando numa igreja esses dias, eu falei: olha, se uma jovem resolver falar que está grávida de mim, eu tenho 9 meses para tentar provar a minha inocência. Até lá, destruir minha reputação irreversivelmente. É mais fácil destruir. Por que as pessoas maltratam umas às outras? Na nossa revista aí, o nosso comentarista colocou 3 coisas que talvez sejam as raízes de qualquer maltrato. A primeira delas está aí, ó: inveja. Pensa numa palavrinha terrível que destrói qualquer tipo de personalidade, de relacionamento. Chama-se inveja. E eu vou ser bem sincero com você: toda vez que Deus te der algum talento, algum brilho, prepare-se para a inveja. Não existe vida que brilhe sem ser atingida pela inveja, porque toda vez que a luz brilha, sempre dói no olho de alguém. É muito perigoso. Inveja, a palavra inveja, ela vem do latim, esse prefixo in, tem várias aplicabilidades. Só para você ter uma noção: invidere, ou seja, in pode ser um prefixo de penetração. Daí você inferir, injuriar, ou seja, invidere, é um indivíduo que olha para você, talvez não possa jogar pedras, mas ele joga facas do olhar com ódio do seu sucesso. Essas facas nunca te atingem, mas atingem o olho dele, aí fica inchadão, por isso que ele tem um olho gordo. Invidere, o in também é não ver, ou seja, é um indivíduo que vê torcendo contra, vê com raiva, é o famoso olhar que seca tudo, é a inveja. Também significa o sentido de você ver com a raiva daquilo que o outro tem. Ou seja, a inveja, presta atenção no que eu vou te dizer. Aristóteles diz que a inveja é uma espécie de dor diante do sucesso de alguém. Portanto, quem está com a inveja nem quer ter o que você tem, basta que você não tenha. Esse é o problema do invejoso. Fernando Pessoa escreveu que a inveja dá movimento aos olhos. O invejoso não para nunca, ele fica o tempo todo olhando, síndrome de ventilador, fica o tempo todo olhando para um lado e para o outro, ele não para de jeito nenhum. É por isso que no inferno de Dante, quando os invejosos entravam, eles tinham os olhos costurados com arame, para não olhar para mais ninguém, porque a maldição do invejoso é olhar para si mesmo. A inveja é um pecado tão ruim, que até quem tem vergonha de falar. Eu nunca vi alguém falar: eu sou invejoso. Você já viu? Dizem que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem já se libertou da inveja. Invidere, vê, estou sendo contra. Vê com os olhos doídos. Dizem alguns filósofos antigos que se você estiver olhando para o sucesso de qualquer pessoa de óculos escuros, é porque o invejoso é você. Agora, se você puder olhar para o brilho de qualquer um e glorificar a Deus, você está livre da praga da inveja. Agradeça a Deus pelo sucesso de qualquer um. Interessante que, embora tendo sido eleito para a diaconia das mesas, Estevão exerceu também a diaconia da palavra. Ele conhecia a palavra, vivia a palavra e pregava a palavra com poder. Ou seja, os dons sempre geram alguma inveja. Eu estava assistindo um filme esses dias e o rapaz disse uma frase muito forte: cedo ou tarde o diferente sempre assusta. É verdade. Toda vez que você se propuser a fazer algo com excelência, vai despertar inveja. Teve até esses dias um sociólogo que disse que numa corrida é melhor você chegar em quarto do que em terceiro. Você chega em quarto, você já chega mais alegre, chegou na frente do quinto. O terceiro chega injuriado, porque ele chegou atrás do segundo. Não é verdade? Ou seja, o modo como a gente olha o panorama vai dizer que tipo de infecção a gente tem. E a Bíblia vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos, é um câncer na intimidade. Então, pelo amor de Deus, se houver qualquer resquício de inveja no seu relacionamento, corra para o altar da oração. É lá que isso é purificado. E a gente passa a agradecer a Deus quando Deus honra os seus do jeito que Ele quer. Amém? Porque, como eu disse a você, se os invejosos não tiverem pedras nas mãos, eles jogam facas, mas nunca deixam de tentar ferir. Então, se você percebe que maltrata alguém, pode observar que tem alguma raiz de inveja no fundo.
Na revista colocou uma segunda opção para quem maltrata as pessoas. Olha o que ele colocou aí, ó: ciúmes. E o ciumento é um negócio extremamente chato. Pensa num negócio ruim, ciumento. Não é verdade? É um negócio esquisito. Ele procura o que não quer achar, aumenta o que não existe. Não é? É muito perigoso. É a síndrome da criança que não cresceu e tem medo que roubem seu brinquedo. Os chefes judeus, a Bíblia vai dizer no texto, começaram a espalhar mentiras sobre o conteúdo das mensagens de Estevão, em Atos 6, 12, 13. Vão dizer que Estevão estava falando contra a lei de Moisés. É por isso que o rosto de Estevão brilhou quando eles viram. É interessante isso, porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Moisés quando desceu do monte e o povo viu o rosto dele brilhando. É o jeito de Deus defender Estevão e dizer que ele não estava mentindo contra Moisés. Agora notem uma coisa que eu vou dizer a vocês: o povo viu o rosto de Estevão brilhar como de um anjo, mas não parou e disse: meu Deus, olha lá, gente, maravilha, o homem de Deus parou, joga as pedras fora, aleluia. Nada a ver, continuaram matando. Sabe por quê? Porque o milagre pode encantar os olhos, mas não desce para o coração. No coração só desce palavra, e se esse coração estiver aberto para receber. É por isso que eu posso fazer um milagre poderoso aqui e você voltar para casa injuriado comigo, não com a palavra. É muito sério isso. Quer ver uma coisa? O ciumento odeia saber que alguém se destaca mais. Todo ciumento tem medo que alguém brilhe mais. O ciumento sofre quando essa palavrinha mais aparece para alguém. E sabe qual é o problema do ciumento? Se ele não tiver pedras para atracar, ele vai te sufocar. Miguel de Unamuno disse que nada é mais parecido com um abraço do que o estrangulamento. Você pensa que o indivíduo está abraçado, mas está sufocando o outro. O ciumento faz isso, sufoca, sob a desculpa de cuidar. Ou seja, eles mataram um homem na desculpa de produzirem uma espécie de seguro da palavra. É uma geração que está dizendo assim, ó: nós estamos honrando a Deus, mas em torno disso matam alguém. Nós estamos honrando a tradição, mas matam alguém. Ou seja, todas as vezes que em nome do nosso evangelho a gente matar a gente, não temos nada a ver com Cristo, não temos nada a ver com a igreja, porque o nosso chamado é para gerar vida. Isso aqui é muito sério. Se o ciúmes não puder tacar pedras, ele te sufoca. Tem uma terceira coisa que ele colocou aí, ó, que é vingança. O triunfo de Estevão também expôs o fracasso religioso daquela geração. A vingança é sempre o uso da máquina do poder para esmagar quem pensa diferente. Eles fizeram isso com Jesus, estão fazendo isso com Estevão. Porque Estevão cresce, começa a se desenvolver e vai mostrando o evangelho da verdade, vai pregando o evangelho de vida, vai mostrando o fracasso espiritual do antigo Israel por olhar só para a lei, não para a graça. Isso gera neles um ódio violento. E a primeira atitude é de morte, é de matar, sufocar a palavra da verdade. E se não forem as pedras, eles usam humilhação, porque essa insatisfação pessoal gera rancor, e uma alma rancorosa é um câncer na intimidade. Essa casca que vai crescendo de insensibilidade só cresce, e ela vai se revelar na agressão, no atirar das pedras, na invenção de mentiras, em toda forma de malignidade. Prestem atenção, nós estamos lidando com sinagogas, com homens considerados santos na época, e esses homens se mortificam, se animalizam a ponto de ranger os dentes, geram mentiras sobre a palavra pregada, criam um factóide, uma mentira, simplesmente para matar. Ou seja, às vezes, em nome de Deus, a gente usa mentiras capazes de matar. Como é sério isso? Por isso que a gente precisa cada vez mais lembrar do que Jesus disse: meu Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que verdade? A verdade do evangelho. Ou seja, eu não sou chamado a pregar uma teologia, uma ideologia ou alguma coisa que eu goste. Eu sou chamado a pregar o evangelho. Se ele for verdade, eu posso até morrer, mas eu morro na verdade, enquanto quem combate isso, combate a verdade pela mentira. O apóstolo Paulo vai escrever lá na frente: nada podemos contra a verdade, a não ser por ela. Então é muito cuidado com isso aqui, ó. Há um contraste poderoso nesse texto aqui. Tem um contraste nesse texto que para mim é brilhante. Olha que tremendo. De um lado você tem o ódio religioso, as pedras e a morte. Do outro lado você tem um jovem inocente parecendo tanto com Jesus que o rosto resplandecia como de um anjo.
Olha que coisa tremenda, olha o contraste, a multidão com ódio, com fúrias e com pedras contra só um. Sabe o que significa isso? Salmo 1, uma sociedade inteira de zombadores, escarnecedores, ímpios, contra um homem. Como é feliz o homem que não anda na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta com eles, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um homem contra uma geração inteira. Só que chega no final, esse homem é feliz. É um homem só, contra uma geração inteira. Ou seja, uma coisa que eu já tenho aprendido e que dói muito, mas a gente tem que aprender, é que se a gente quer pregar a verdade como Deus quer, tem que se preparar para ficar com a minoria. A maioria nunca está com a gente. É por isso que você nunca vai achar no Brasil uma igreja de mestre lotada. Igreja de mestre é sempre vazia. E o povo fala, mas aquele homem prega tão bem, a palavra tão boa, a igreja tão vazia. Igrejas de mestres não enchem. Porque onde você prega a verdade, ninguém vai. O povo gosta de mentira. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de palhaços de púlpito. O povo gosta de pagar caro para ouvir bobagem. O povo gosta. E essa é a verdade. E ainda bem que essa mensagem vai para a internet. Você gosta disso. E enquanto a gente não assumir isso, a gente não muda. Porque verdade dói, é bezetacil, dá uma dor terrível, mas cura. Só a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só vai haver um avivamento no Brasil quando um abibliamento voltará a acontecer. E a gente voltar para a verdade da palavra. Notem que no texto tem 3 coisas interessantes que o escritor da revista colocou aí. Por que as pessoas maltratam umas às outras? Por causa de inveja, por causa de ciúme, por causa de vingança. Essas 3 coisas aqui são raízes de obras da carne. É por isso que a gente, vivendo no fruto do Espírito, a gente consegue vencer isso aqui, ó. Só que notem que Paulo lá em Gálatas coloca uma distinção: obras da carne versus fruto do Espírito. Obra é uma coisa que eu faço, fruto ninguém faz, só nasce, e só nasce se tiver vida lá dentro. Ou seja, as obras da carne a gente produz, mas o fruto do Espírito é gerado em nós pelo Espírito Santo. Por isso nosso principal chamado aqui hoje não é aquilo que a gente faz, é aquilo que o Espírito já faz em nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Se você não quiser maltratar ninguém, permita que o Espírito seja o guia total e completo da sua vida. Nunca use suas mãos para tirar pedras, use suas mãos para a glória de Deus. Amém? Segunda coisa que ele colocou na revista aí, ó, é o preparo para receber as agressões. Existe um preparo até para isso, para receber as agressões. Estevão é a imagem perfeita da reação cristã. Ele não revida, ele não se deixa guiar pelas lógicas que infestaram a igreja moderna. Deus vai te levantar e vai te honrar. Não tem um final hollywoodiano em Estevão. Deus não manda 500 anjos bombados e arrebenta com todo mundo. Não acontece com Estevão igual acontece no Matrix. As pedras param e caem. Muito pelo contrário, ele morre. E a Bíblia é tão tremenda que deixa bem claro assim, numa imagem mais bonita para a gente. Ele adormeceu. Como é bom isso? Porque só quem está com o seu Deus sabe que passa da morte para a vida, para um lugar infinitamente melhor nos braços do seu Pai. Estevão é a imagem perfeita da reação cristã, uma reação de entrega absoluta a Deus. Interessante que hoje, se fosse hoje, ia ter muita gente falando, não, ele tinha que aguentar um pouco mais, que Deus ia honrar. Aí a minha pergunta é, e se a forma de Deus honrar for pela sua morte? Você gostaria? Porque a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Está aí uma honra que ninguém quer, não é? A Bíblia é cheia de milagres que ninguém quer, honra que ninguém quer, mas a gente não fala sobre isso porque a gente quer os outros tipos de honra, não é verdade? Só que está aqui no nosso texto, e a gente é obrigado a falar do texto, porque ele está aqui. Como é que a gente deve se preparar à luz da vida de Estevão para os embates e as agressões da vida? Está na sua revista aí, acompanha aí, ó. Primeiro, sendo cheios de fé. Interessante é que uma das palavras que estão o tempo todo perto de Estevão é a palavra cheio. Cheio é aquilo que vai até a sua medida. Se está cheio, não cabe mais nada. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo lá na frente vai dizer, enchei-vos do Espírito, o tempo todo sendo cheios do Espírito. Ou seja, quando você não estiver cheio, obviamente vai sobrar espaço para alguma coisa. Aí sobra espaço para intriga, fofoca, calúnia, tudo que não presta. Então esteja cheio do Espírito, que uma vez cheio do Espírito, não sobra espaço para mais nada. Então o texto começa a mostrar para nós
Como é que a gente se prepara para os embates da vida, à luz da vida de Estevão? Primeiro, somos sendo cheios de fé. E a fé aqui, como eu disse a você agora, é um aspecto do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo revelado em nós. O Cristo que nos habita come, e come do quê? Do fruto do Espírito, se alimenta dele. Estevão era cheio de fé, só que era uma fé não para prosperar e ganhar ou trucidar os inimigos. A fé que Estevão tinha era uma fé para ser testemunha do Evangelho de Cristo, mesmo diante da morte. A fé para Estevão não é uma senha religiosa para facilitar a vida. A fé para Estevão é força divina para suportar o peso da vida. Essa fé aqui, ó, te faz levantar todos os dias para trabalhar num país em crise. É essa fé aqui, ó. Lutero tem uma frase que eu acho tremenda: Deus, dá-me forças para trabalhar por tudo aquilo que eu te peço em oração. Olha que tremendo. Me dá força para trabalhar pelas coisas que eu te peço em oração. Isso aqui é fé. Porque tem um monte de crente místico que ele acha que fé é uma senhazinha espiritual, um abracadabra gospel, uma mandinga divina, um ziriguidum de Deus. Ele fala e a coisa funciona. Vai, Senhor. O que tem de crente místico com varinha de condão gospel de 66 livros, que eles acham que é a Bíblia, né? Ele faz uma mandingazinha disfarçadamente, faz o sinal da cruz. Agora vai. Ele põe um galinho de oliveira de Israel, enfia aqui atrás, seca, a bicha já está 6 anos no meio da Bíblia. Ele põe ela aqui assim, para sentir a glória. Tem irmão que vai lá em Israel, só falta se jogar no Rio Jordão. Você não precisa de nada disso, é mentalidade de Naamã, mentalidade idólatra. O melhor de Deus não vai vir, o melhor de Deus já veio, é Cristo. Você não precisa esperar nada melhor do que Jesus. Se você tiver só Cristo, você já tem tudo, porque quando nós estamos nele, o céu nos habita, e nós temos a capacidade feliz de enfrentar a vida, seja para viver, seja para morrer, a Ele glória. Esse é o nosso chamado. Olha que interessante, ó. Quem é cheio do Espírito Santo sabe discernir essa importância. Então, ser cheio de fé é ter esse discernimento para entender a hora em que eu vou glorificar a Deus, vencendo essa prova, ou até morrendo nela, mas vivendo para a glória de Deus. Cheio de fé. Segundo, olha aí, ó, sendo cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmão, não significa o quanto de volume que eu consigo produzir, ou de movimento. Ser cheio do Espírito Santo significa santa lucidez para entender o século. Se tem uma coisa que eu amo no livro de Atos dos Apóstolos, é que em nenhum lugar os discípulos voltaram lá para o cenáculo para reeditar o movimento. Eles entenderam que aquilo foi uma vez que desceu e levou eles para a história, para entrarem na vida e fazerem diferença por onde passasse. É isso que Estevão também entendeu. Está vivendo a plena luz de tudo que Cristo o ensinou, porque ele é cheio do Espírito Santo. Não adianta nada ser cheio do Espírito Santo, fazer um movimentão imenso, mas não conseguir levar isso para a vida. Acontece igual no Vale de Ossos Secos, quando Ezequiel prega aos ossos, ele diz: ouvi a palavra, ossos secos. Começa um barulhão, cada osso se ajuntando ao seu osso, carne, tendões, uma visão macabra. Só que quando termina, está tudo sem vida e deitado. Ou seja, às vezes só a pregação não funciona. Sabe o que Ezequiel faz? Ora, ó Espírito, vem dos 4 ventos. Depois da oração é que esse exército de mortos fica de pé, porque a oração conjugada com a palavra faz os mortos ficarem de pé. Barulho pode até fazer alguma coisa, mas não gera vida. Cheio do Espírito Santo. Estevão, presta atenção nisso aqui, ó. Estevão sabia que seu testemunho ia reverberar pelos séculos. A Bíblia diz que ao apedrejarem Estevão, as testemunhas lançavam a parte de cima da sua roupa, que é para facilitar o movimento de atirar pedras, lançavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto isso, Estevão orava pelos seus inimigos. Olha que coisa tremenda. Estevão está cumprindo aos pés, à risca, aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte: orai pelos que vos perseguem e pelos seus adversários. Estevão está fazendo isso. Aí esses dias eu estava lendo um texto e o escritor disse assim, ó: eu tenho sérias dúvidas se Saulo não estivesse ali, se lá na frente ele iria se tornar um Paulo, porque ali em pé, vendo aquele homem sendo apedrejado sozinho contra uma multidão,
e aquele homem se levanta para orar pelos que vos perseguem, eu tenho certeza que aquela semente caiu no coração do jovem Saulo e nunca mais saiu. Um homem capaz de bater de frente com o mundo e orar por aqueles que vos perseguem, gerou no coração de Saulo o nascimento do Paulo, um dos maiores homens da história da igreja. A semente de um morreu, mas nasceu uma árvore frondosa, que até hoje atinge nós, e nós estamos aqui por causa desse homem. Olha que coisa tremenda. Saulo estava na cena. Então ser cheio do Espírito Santo é saber que às vezes sua morte pode gerar grandes coisas para a glória de Deus. Lá na França houve uma perseguição e um capitão encurralou um grupo de cristãos no canto e disse para eles: eu vou destruir tudo de vocês que lembrem a imagem do sagrado, eu vou queimar os templos, eu vou queimar as bíblias, eu vou destruir as casas, qualquer coisa que lembre a vocês que Deus existe, eu vou destruir. E um dos cristãos disse: então, capitão, o senhor vai ter que apagar o sol e as estrelas, porque quando a gente olhar para eles, a gente vai lembrar do Salmo: olho para os céus, as estrelas, a lua que fizeste, tudo que a gente olhar lembra o nosso Criador. Esse é o poder de quem tem e é cheio do Espírito de Deus. Outra coisa, como é que a gente se prepara para os embates da vida? Olha aí, sendo conhecedores e praticantes da palavra. Estevão fez um discurso poderoso da ação de Deus na história e da sua revelação em Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu uma frase que eu gosto muito. Ele disse que Estevão era um homem com uma vida irrepreensível, com palavras irresistíveis e obras irrefutáveis. Como resistir um homem desse? Um homem que vivia e praticava a palavra que conhecia. Pela graça de Deus, Estevão mesclou perfeitamente conhecimento teológico e poder da palavra, as duas coisas unidas. Quando isso acontece, uma revolução ocorre na história. Olha que coisa tremenda. Não basta apenas ouvir a palavra, é preciso praticá-la na vida, nos piores embates que a gente tem. E talvez essa seja a coisa mais difícil a se fazer hoje, praticar a palavra do jeito que ela é. Porque quando a palavra vem do jeito que ela é, a primeira coisa que ela vai dizer é que nós vivemos numa sociedade corrupta, e essa sociedade corrupta vai tentar nos comprar. Só que se a gente entender que já fomos comprados pela glória de Deus e pelo sangue de Jesus, não estamos mais à venda. Então a nossa mentalidade é formada pela palavra. Como é que a gente se prepara para os embates da vida? Quarto, olha aí, tendo a vida voltada para Deus. Estevão olhou para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. No meio do caos ele olha para cima. E ele não estava olhando para os acusadores e as suas agressões, ele estava olhando para o céu. Interessante que naquela cena ali, só Estevão olha para cima. Todo mundo está olhando para baixo, mas só ele está olhando para o céu. Ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Isso é consciência do sagrado. É saber: Senhor, a minha vida aqui está sendo retirada, mas é para a tua glória. Eu morro olhando para cima, eu sei de quem eu sou e em quem eu tenho crido. Interessante que Estevão não fazia a própria defesa, ele fazia a defesa do Evangelho. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem é de cima fala das coisas de lá, olha para lá. A boca de Estevão estava falando do que o coração estava cheio. Ele não se defende, também não apavora e entra agredindo os agressores. Ele não entra nessa lógica, ele defende o Evangelho. Olha que coisa tremenda. Quando a gente está cheio, não tem mais espaço para nada. Então quanto mais cheio de Deus a gente tiver, menos espaço vai sobrar no coração para guardar rancores, mágoas, desejo de vingança. Estevão não é um profeta do ódio como existe hoje. Se você mexeu comigo, Deus vai quebrar suas pernas, arrebentar você, matar sua mãe, nada disso. Estevão só disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Olha o que Estevão está dizendo: perdoa eles. Eles chegaram aqui com tanto pecado, vão sair daqui mais leves. Só um homem com caráter transformado pela graça faz isso. Só um homem transformado pela graça consegue abençoar as mãos que o ferem. Segundo Jeremias 17:8, Estevão é a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Coisa tremenda é a gente saber que isso aqui também nos atinge hoje. É possível viver preparado para os embates da vida à luz dessas 4 coisas aqui, sendo cheio de fé, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, tendo a vida voltada para Deus, pregando e vivendo a palavra
Isso aqui não é uma coisa assim extraordinária teologicamente falando, é uma coisa simples, só que a grandeza está na simplicidade. Para fechar, ele colocou aí, ó, tem um final glorioso, um final vitorioso. O final de Estevão é glorioso para quem vive na fé. Ele desperta o pior, mas ele ganha o inigualável. Olha que coisa tremenda, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. A vida de Estevão não o levou ao topo das listas de popularidade da sua geração, mas o próprio Senhor Jesus ficou de pé para recebê-lo. Não existe honra maior. Estevão não teve o nome na caras, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo. Estevão não recebeu os aplausos do povo, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo. Estevão não foi ovacionado pela multidão, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo. Estevão não teve a presença de César no dia da sua morte, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo. Estevão não teve aquilo que a gente julga como importante, mas teve aquilo que é o mais importante em todo o tempo, em toda geração, a presença de Jesus no ato da sua morte. Isso é grandioso demais. Isso é fechar a página da história de modo espetacular. Interessante que ele colocou na revista algumas coisas que eu acho muito importantes. A primeira aí, ó, a reação dos judeus. Presta atenção nisso aqui, ó. A reação dos que ouviram as palavras de Estevão foi terrível. A Bíblia diz que eles estavam cheios de ira. Esse é o original grego, cheios de ira. Agora olha que interessante. Estevão aparece cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. No Novo Testamento a palavra sabedoria aparece 4 vezes, 2 para Estevão. Ele aparece cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E a multidão só cheia só de uma coisa, cheio de ira. A ira ocupa mais espaço. Os filósofos antigos diziam que a ira é capaz de desfigurar até o rosto do amor. Tanto é que você que ama seu filho, quando fica irado e vai para cima dele, ele assusta e tem medo de você, que é pai ou mãe, porque ele vê seu rosto estranhamente desfigurado. Os pintores italianos clássicos pintaram um quadro chamado Ira. É uma espécie de mulher com o cabelo todo bagunçado, os olhos vermelhos saindo chispas de fogo, dentes pontiagudos, o nariz torto. Mas o pior não é o rosto dela, é uma boneca que ela tem nas mãos, cuja cabeça ela arrancou e está estraçalhando o corpo. Isso chama-se ira. Nem Deus escapou da ira. É uma força violenta. E a primeira coisa que ela faz é destruir a capacidade de pensar. Quem está irado não pensa. É por isso que você pode contar até 10, até 50 e no caso de alguns até 1000. É muito sério isso. Tanto é que a Bíblia sabe que a gente não vai conseguir ficar sem se irar. Então ela diz: irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Dá para segurar isso. O apóstolo Paulo vai mais longe. Quando você irá, não durma com isso. Não leve para o travesseiro isso, porque pode virar um monstro que dilacera sonhos. Presta atenção nisso aqui, ó. A reação dos que ouviram as palavras de Estevão foi cheios de ira, rangendo os dentes. É o jeito de Lucas de dizer que eles se animalizaram, rangendo os dentes, tapando os ouvidos. É a plateia que eu jamais queria pregar, desconfigurada pelo ódio. Você prega para a plateia e a reação deles é ódio, fúria, crise. Nem sempre as nossas pregações vão despertar o lado bom das pessoas. Aliás, experimente pregar a verdade, você vai ter uma noção do que eu estou falando. Toda vez que você prega a verdade, dói. É bonito a gente ver o pastor pregando aqui na ceia, todo culto à noite. Se ele pregar aqui um negócio mais duro, violento sobre o pecado, muita gente vai para casa injuriado. O pastor mudou. Prega a verdade para ver como dói. É verdade ou não é? Em todas as igrejas onde a gente vai, a mesma coisa. Quando a verdade se estabelece no púlpito um pouco mais dura, as pessoas reclamam. Algumas saem falando, igual fizeram no texto contra Estevão, distorcendo a palavra, não é verdade? Sabe por que essas igrejonas assim, movimento neopentecostal, crescem tanto, faz tanta coisa? É porque eles sempre se recusam a falar aquilo que o povo precisa ouvir. Eles passam o tempo todo diluindo a mensagem naquilo que as pessoas querem ouvir. Então é mais fácil. É por isso que hoje em algumas igrejas você não precisa nem mais pregar, basta sujar a camisa de sangue. É mais fácil. Você toca no sanguezinho do irmão lá e já vem, todo curadinho. Uma igreja idólatra tem os ídolos que merece. Só a igreja de Jesus permanece na palavra, mesmo que ninguém goste, mesmo que ninguém queira ouvir, mas é essa palavra que redunda em glórias para Ele, porque dele, por Ele
e para Ele são todas as coisas. É só dele e a Ele toda a glória. Sabe o que é intrigante da cena? Eu vou dizer uma coisa para você que é terrível. O intrigante da cena de Estevão é que Estevão não foi sentenciado, ele foi julgado, mas não houve ainda sentença. Presta atenção nisso aqui, ó. Estevão não foi julgado, sentenciado e condenado. Estevão foi assassinado. É muito sério isso. Os judeus estavam tão irados e transtornados que sequer esperaram a sentença. Eles já foram unânimes, todos, para cima de Estevão, burlando as próprias leis, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Ele foi assassinado. Em nome do ódio, da fúria, não deram nem tempo para lavrar uma sentença. Foram para cima do homem e jogaram para fora. Então qual é o nosso chamado aqui hoje? É tomar cuidado, para que em nome da religião, a gente também não se transforme em assassinos de servos. Tem gente que assassina servos em nome da religião. Essa foi a reação do povo: ódio, fúria e não pensar. Só que também tem aí a reação de Estevão. Dá uma olhada aí, ó. A reação de Estevão: Estevão não amaldiçoou nenhum dos seus agressores, não murmurou, não blasfemou e nem tentou ajeitar a mensagem a fim de não ferir os ouvidos daquela geração. Ele reagiu de uma maneira extremamente oposta da multidão. Quando o povo odiava, Estevão amava. Ele quebrou o automatismo. Se naquele momento todo mundo tem morte nas mãos, Estevão tem o olhar voltado para a vida. Todo mundo olhando para baixo, Estevão para cima. Todo mundo posicionado para matar, Estevão para viver. Todo mundo achando que acabou, ali começou. Todo mundo pensando que não dá, é ali que a coisa se estabelece. Estevão é o homem da virada. Isso aqui é tremendo. É fácil ser cristão quando todo mundo gosta, admira as nossas mensagens e até convida a gente para jantar. Difícil é quando a gente precisa lembrar a eles que eles são pecadores mesmo assim, que são carentes da graça e amantes desse século. É ou não é? Ou seja, não dá para comprar a consciência com palavreado bonito, não tem como. Estevão faz uma coisa que é tremenda nesse texto, ele ora. E essa palavra tem que ser resgatada urgentemente. Oração por aqueles que nos perseguem. O lugar ideal para levar as injustiças ainda é o altar da oração. É Estevão dizendo assim, ó: eu não tenho nada para dar a vocês, mas eu tenho uma conexão com meu Deus, e eu vou dar a vocês a chance, porque eu vou pedir a Ele para perdoar vocês. A reação de um é ódio, a reação do outro é graça. 3. Termina essa nossa conversa aqui hoje com o testemunho de um verdadeiro cristão. Estevão não apenas aprendeu os princípios de Jesus, mas ele aplicou os princípios na sua vida e nas suas mensagens. Estevão conseguiu um fenômeno. As pessoas ou ficavam admiradas, ou se convertiam, ou tentavam matá-lo, mas elas nunca ficavam indiferentes à sua mensagem. Era impossível ficar indiferente à mensagem dele. Ou você gosta, ou odeia, ou se converte, mas não fica indiferente à mensagem dele. Estevão vai fechar a sua vida com uma palavra: perdão. A vida, o testemunho e a morte dele são tão parecidas com Jesus que não assusta o fato do próprio Jesus aparecer em pé à direita de Deus para receber, porque Jesus se reconhece na cena. Esse pode ser chamado de cristão, parece comigo, viveu como eu, foi apedrejado como eu, insultado como eu, arrebentado como eu, morto como eu, e vem para mim porque é meu. Perdão. Ele termina na revista aí colocando algumas características, princípios básicos do perdão, que eu fiz questão de anotar aqui, porque isso é muito importante para mim e para você. Olha que coisa tremenda. Quem perdoa está doando algo. Interessante que aquilo que você doa, irmão, nunca mais sai da sua vida. Presta atenção nisso aqui, ó. Se eu ganhar uma gravata hoje, se você me der uma gravata aqui hoje, eu nunca vou poder dizer que comprei, roubei ou tomei emprestado. Para o resto da vida isso foi um ato seu, você me deu. Então aquilo que você dá nunca sai da sua vida. Ou seja, o perdão que você dá nunca sai de você, ele está sempre seu, sempre volta para você. Foi um ato de Deus em você, para você, por você e apesar de você. Por isso é graça. Perdão é doação. No português, perdoar, já tem a partícula doar, deixar ir. Outra coisa, perdão de Deus tem relação profunda com o nosso perdão. Se a gente não se perdoa e não perdoa as pessoas, também não tem como ser perdoado. Perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não dá para orar o Pai Nosso se a gente não consegue exercitar o perdão. Isso aqui faz parte da estrutura do perdão. Outra coisa, perdão gera perdão, porque é próprio da genética divina. Perdoados, perdoam.
Perdão cura as feridas, porque ele liberta das algemas da alma. Perdão dá aquela paz, aquela graça, aquela tranquilidade, aquele respirar fundo. Isso tem a ver com perdão. E outra coisa aí, perdão restaura os relacionamentos perdidos. Os judeus dizem que o mandamento não matarás é o mandamento do perdão. É você não permitir que a pessoa morra na sua história, mas que ela renasça, e juntos vocês possam escrever um novo tempo, uma nova página, uma nova vida. Estevão sai da vida, mas deixa escrito nas páginas da história um hino de adoração a Deus no meio do ódio. Amém? Fique de pé, por favor. As pedras que atingiram Estevão conseguiram tirar-lhe a vida, mas não tiraram a sua fé, não tiraram o seu amor, não tiraram o seu perdão. Por quê? Porque nenhuma pedrada pode arrancar de nós o Espírito Santo. Nenhuma pedrada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto de imaginar Paulo o tempo todo lembrando de que no começo da sua vida, quando ele foi o homem cúmplice da morte de Estevão, Estevão estava orando por ele. É tremendo saber disso. Eu oro por aqueles que me machucam, que me perseguem, que tentam me matar. A oração da gente essa manhã é bem simples. A gente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ter deixado na história da Bíblia esse personagem. A gente aprender como é que se comporta quando alguém tenta nos matar. A gente aprender como é que a gente prega uma mensagem capaz de às vezes até liberar o pior, mas também dar a nós aquilo que a gente jamais poderia obter sem ela. Esse é nosso chamado. Viver para a glória de Deus. Esses dias eu estava lendo um livro, o escritor conta que uma família inteira, pai, mãe, 3 filhos, foram levados para ser mortos no Coliseu. 50 mil pessoas em delírio gritando para ver a morte. Os carrascos pegavam os tigres, soltavam a corda até o tigre chegar perto da família, ameaçar, então puxavam, e a multidão ria ao delírio. As crianças chorando, a mãe assustada e o pai em pé, cabeça erguida. Aí um dos filhos percebeu, puxou a túnica do pai. O pai olhou, o filho perguntou: pai, por que eles estão aplaudindo a gente? E o pai respondeu: porque nós somos os vencedores. Nós somos os vencedores. Quem vence dor, vence a dor. E não é porque é bom, é porque tem o Consolador, aquele que consola a dor. Por isso que você é adorador, geralmente adora na dor. Só não pode ser murmurador, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que nos ouve aqui através da internet. Obrigado, Senhor, porque hoje a Tua palavra pode nos atingir num nível muito profundo, Senhor. E a gente pode sair daqui de cabeça erguida, glorificando ao Teu nome, sem medo de pregar a Tua palavra, a verdade como ela deve ser dita. E acima de tudo, Senhor, glorificando ao Senhor, quer pela morte, quer pela vida. Te adoramos, Senhor. Louvamos o nome da Tua glória, porque sabemos que os Teus planos são perfeitos e a Tua soberania não pode ser banida. Te glorificamos, Senhor, porque a nossa vida gera testemunho. Te glorificamos, porque uma vez cheios do Teu Espírito, nós temos a capacidade de perdoar, de amar e de viver para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.